Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Jogos do Mês, onde eu falo sobre os jogos que eu joguei no mês que passou. E estes vão ser os jogos que joguei durante março de 2024. Vão ser os jogos, uma lista de jogos, onde vou falar sobre os jogos que já joguei anteriormente. E depois vou fazer os jogos que joguei pela primeira vez, falar um pouco mais aprofundadamente e depois, mais ainda de forma aprofundada, vou dar destaque a um jogo. Pode ser um jogo novo, como pode ser um jogo que eu acho que é interessante falar. E vamos já começar então com a lista dos jogos que eu joguei durante março de 2024. Então, joguei 35 jogos, 35 partidas e 34 jogos diferentes. Quer dizer que só repeti o mês de março. Foi um mês de jogos muito pouco repetidos, como vocês podem ver. E 15 desses jogos são jogos novos. É verdade, 15 jogos novos. E isso deve ser uma coisa muito simples. É a Leiria Con. Uma das coisas que eu vou lá fazer mesmo é jogar jogos novos. É isso mesmo. No que refere a estes jogos todos novos, há alguns jogos que eu não joguei durante a Leiria Con. Porque os jogos que eu joguei durante a Leiria Con, há um top 10 desses jogos. Portanto, não vou falar sobre esses jogos. Vou falar sobre outros jogos novos que eu joguei, que não joguei durante a Leiria Con. Por isso mesmo, vamos já começar com os jogos que eu já tinha jogado e não joguei durante a Leiria Con. E vamos começar com o Montana. Este é um jogo já um bocadinho antigo do Rudiger Dorn, sobre então criar settlements no Velho Oeste. É um worker placement misturar com tiling, muito interessante. Puerto Rico, um clássico de action selection, onde vamos então desenvolver San Juan, Puerto Rico, fazendo edifícios, fazendo cultivo e depois importando ou exportando esse cultivo para o velho mundo. Castles of Mad King Ludwig, um super divertido jogo de criarmos o nosso castelo através de um tiling muito interessante. Mandala Stones, um jogo totalmente abstrato, onde nós vamos então adquirir peças em termos de disco de várias cores, com várias mandalas, onde depois vamos pontuá-las de formas diferentes. Ceylon, um jogo muito interessante, um action selection também de cartas, onde nós vamos cultivar chá em várias alturas e isso vai nos dar diferentes chás para depois exportarmos, adquirirmos, fazermos alianças com os vários marajás, etc. The Crew 2, já tinha falado sobre isso, o seguimento do The Crew, a trick-taking por objetivos cooperativo. Fado, que grande clássico da Pitágoras, um jogo de drafting e set collection, mais de set collection do que drafting, na verdade, um jogo de set collection para fazer objetivos com o fado como tema. My Farm Shop, um super ótimo jogo que não sei porque passa muito por baixo, um jogo de dados para então usamos estes dados para adquirirmos uma carta para melhorar a nossa quinta e depois com os outros dois dados vamos ativar, todos ativam a zona da quinta que faz a soma desses dois dados. Lotus, um jogo muito divertido de criar flores, onde cada pétala é então uma carta, um jogo de está além de cartas e formação de padrões, que na verdade são as flores, e area control para ganharmos esses pontos dessas cartas. Jerusalem Anno Domini, Páscoa, Jerusalem Anno Domini para a mesa, um jogo de action selection com cartas, depois de controle de área, um pouco de worker placement, divertido, muito interessante. Stellium, um jogo que eu gosto, tem as suas coisas boas, as suas coisas más, um jogo de tátil abstrato, onde vamos adquirir berlindes que têm várias texturas e de acordo com aquilo que sacamos de um saco às escuras, vamos colocar no tabuleiro e essas vão fazer vários tipos de ações, esses berlindes dependendo do tipo, e para cumprir objetivos que são sempre padrões no nosso cosmos. Millefiori, que grande jogo do Rainer Knizia, um jogo de combos fantástico, muito bom. Splendor,
outro clássico do Marc-André, um engine building de cartas para chegarmos a uma corrida a 15 pontos, muito bom. Everdell, metade tableau building, metade worker placement, mas principalmente, na verdade, um tableau building que é esse o objetivo, com um pouco de worker placement. Dice Forge, um divertido jogo pouco comum de dice building, isto é, nós vamos ao face building, nós vamos tirar as faces dos dados e substituí-las por melhores, isto é, um engine building com dados muito interessante. Regicide, um jogo pequeno que podia ser jogado com cartas normais, assim se possa dizer, é cooperativo, onde nós vamos tentar derrotar vários inimigos usando cartas com poderes dos vários naipes comuns. Nunca ganhei este jogo. Llama-Land, eu gosto muito deste jogo. Isto é um jogo do Phil Walker Harding, o rei dos fielders, assim se possa dizer, para construírem área em altura e com lamas, é isso mesmo. Temos que adquirir lamas e depois meter lama meeples no nosso território, muito bom para fazer objetivos finais. Quests of Valeria, o que eu chamo o Lords of Waterdeep em cartas, um jogo de drafting de cartas e criação de objetivos ou fazer objetivos, muito bom. Stone Age, o clássico jogo de worker placement, um dos primeiros, mas que ainda continua em grandes, Stone Age. E são estes então os jogos que eu joguei, já joguei várias vezes e agora vamos aos jogos novos. Como disse no princípio, a maior parte dos jogos novos destes 15 que eu joguei novo, a maior parte deles já foram, ou todos eles já foram falados, os que foram jogados na LadiaCon já foram falados no vídeo de top da LadiaCon. Eu vou deixar aqui um link para esse top 10 dos jogos que eu joguei na LadiaCon. Os outros, vamos falar agora. Então, o Battlelore Second Edition, é isso mesmo, Battlelore Second Edition é um jogo de guerra que faz parte do Command and Colors, desta coleção assim de jogos, deste sistema de jogos, que usa Command Cards num tabuleiro de 1 contra 1 e tipo o mesmo do Memoir 44, portanto nós vamos usar essas cartas, o tabuleiro está dividido em 3 partes e com essas cartas nós vamos mover unidades numa das 3 zonas, à esquerda, à direita ou no centro, mas em vez de ser o Battlelore ser este wargame como o Memoir na Segunda Guerra Mundial, é portanto uma guerra de fantasia, onde o jogo base vai ter tipo monstros, o caos contra a ordem, assim se pode dizer, contra os humanos. É um jogo divertido, pronto, que tem o lore, que já mete magia à mistura, portanto faz um bocadinho um step up do Memoir 44, mas muito divertido. Eu gosto muito destes Command and Colors e este é muito bom. Outro jogo que joguei pela primeira vez também foi o Orbis. É isso mesmo, o Orbis é um jogo que também não é um jogo que é muito conhecido, mas é um jogo que eu gosto. É um tile laying um bocado diferente. Vamos ser tipo deuses, assim se possa dizer, que vamos construir o nosso mundo usando partes de outros mundos. E essas partes são de vários tipos, de várias cores e vão pontuar de várias formas. E para adquirirmos essas partes, essas tiles, nós precisamos muitas das vezes, a grande parte das vezes, utilizar seguidores. É isso mesmo, nós vamos adquirir seguidores de várias cores, que são na verdade cubos, e esses seguidores vão nos permitir adquirir, comprar, assim se possa dizer, as partes do nosso mundo que queremos construir. E vamos construir uma espécie de uma pirâmide. Começamos por uma base 5, depois 4, 3, 2 e no final vamos adquirir uma tile de Deus que vai nos fazer pontuação final ainda, além das tiles que vamos adquirindo. Existem vários tipos de tiles e cada uma delas pontua de formas diferentes. Existem as florestas que pontuam por o que está à volta, existem cascatas que pontuam o que está por baixo, existem lava que fazem pontos diretos dependendo da quantidade de seguidores que matamos, assim se passa a dizer. Existem existem os brancos que têm a ver com um set collection de símbolos de templo e existem os deuses que dão-nos pontuações de vários tipos ou até habilidades especiais, alguns deles. Portanto, é um jogo muito divertido que eu gostei e é, na minha opinião,
uma pérola escondida, assim se possa dizer, uma hidden gem. Por isso mesmo este Orbis. Outro jogo que eu também joguei pela primeira vez e me surpreendeu de uma forma diferente é o Catherine Cities of Tsarina. Este Catherine é um jogo que eu supostamente esperava que fosse um jogo de wargame, mas não. É um jogo de tableau building para fazer tipo uma espécie de um controle de área, uma ocupação das várias cidades, fazer uma espécie de route building, pontuar com várias coisas, mas tudo com cartas que nós vamos jogando. Na nossa vez nós vamos escolher uma carta para colocar numa linha de cartas que tem várias cores e uma segunda carta que vamos ativar. Vamos colocar por baixo e vamos atirar uma dessas cartas que estão por cima. Portanto, se a carta tiver a mesma cor da carta que queremos ativar, a carta que está por baixo, que estiver por baixo, então de uma carta da mesma cor, vai ativar na totalidade dessa carta. Caso contrário, só vamos biscar uma carta, assim se possa dizer. Portanto, vamos fazer várias ações para fazer subir tracks, para colocarmos as nossas casas nas várias cidades na Rússia. Portanto, isto é passado na Rússia. Vamos ter pontuações por livros, pontuações por canhões, mas tudo não tem nada a ver com o wargame que eu pensava que era. Portanto, é um jogo de tableau building que é divertido, é um jogo simples, que eu achava que era um jogo super complexo, não, é um jogo super simples, que dá para divertir um pouco, sem dúvida este Catherine Cities of Tsarina. E o destaque vai para o jogo Khora, Rise of an Empire. Este é um jogo com lives clássicos, quase clássicos, civilizacional, onde o objetivo é mesmo subir vários tracks de economia, de militares, de sociais, vários tracks, juntando cartas também para fazer pontuação, fazer várias habilidades especiais, e é um jogo que é um jogo de action selection. Nós vamos ter então inicialmente 2 dados, assim se possa dizer. Esses dados são o número de ações que vamos ter e podemos adquirir um segundo dado subindo um trilho específico no nosso tabuleiro. Portanto, vamos iniciar com esses 2 dados, vamos lançar os dados e com os valores dos dados vamos colocar cartas por baixo de ação. Essas cartas vão ter valores também no canto superior direito e dependendo dos valores vamos ter ou não que pagar pagar cidadãos, assim se possa dizer. Se por cada diferença entre o valor da carta e o valor do dado, portanto, se o valor da carta for maior que o valor do dado, nós temos que pagar essa diferença em cidadãos, tá? Se for maior ou se for igual, está tudo bem. Se for menor, temos que pagar em cidadãos. Portanto, temos que ter sempre este ponto de vista, ou bem que colocamos sempre cartas, mas como mitigação, vamos usar então os cidadãos para podermos fazer as ações que nós quisermos, quando quisermos. E, eventualmente, vamos poder fazer 3 ações dessas. Portanto, é um action selection, as cartas são sempre as mesmas, temos sempre acesso a essas 7 cartas que nos vão permitir fazer várias coisas. Vamos permitir jogar cartas cartas que fazem uma ação especial naquele momento, cartas que fazem, portanto as casas podem ser exatamente dessas de ação no momento, podem ser cartas que vamos colocar no tableau para nos dar um efeito especial, são cartas que vão pontuar no final do jogo, etc, etc. E depois são outras cartas que nos permitem subir os vários trilhos, são cartas que nos permitem adquirir bens para depois comprarmos vários tipos de coisas e subirmos vários. As cartas, para colocar cartas também precisamos desses bens, esses tokens que nós vamos adquirir para depois jogarmos as cartas. Temos que pagar essas coisas, ou então temos que ter esses tokens presentes para conseguirmos jogar essas cartas, não é só jogar. Portanto, essas cartas de Action Selection vão permitir fazer várias ações e então o objetivo é exatamente isso, é adquirir cartas especiais para pontuar, subir os vários trilhos sociais, económicos, etc, etc, e também fazer várias conquistas militares. Se tivermos um bom trilho militar, vamos adquirindo exércitos para depois conseguimos fazer conquistas. Essas conquistas dão-nos mais pontos, etc, etc. Portanto, há várias formas de
pontuar, pontuação militar, pontuação económica, pontuação social, portanto muito civilizacional, e eu gostei muito deste jogo. Gostei, surpreendeu-me muito pela positiva. Portanto, é um jogo que me surpreendeu muito. É um Through the Ages light, assim se possa dizer, mas com uma boa complexidade, um bom nível de complexidade, que eu acho que, se eu quero jogar uma coisa mais leve com alguém que se calhar ia achar o Through the Ages muito maçudo, é um bom jogo, na minha opinião, para esse tipo de pessoas. Uma espécie de um step down, um apoio para depois se calhar jogar um Through the Ages a seguir. Então é um jogo que eu gostei bastante, com uns mecanismos muito interessantes, leves, assim se possa dizer, suaves, que eu surpreendeu-me muito. Não sei se estava à espera de me surpreender tanto com este Korra Rise of an Empire. Sem dúvida é um jogo que eu acho que vocês deveriam jogar se gostam de jogos civilizacionais, e se querem introduzir pessoas a jogos civilizacionais. Acho que é um bom jogo exatamente para isso, para estes conceitos todos de economia, social, militar. Sem dúvida, muito interessante. Gostei muito deste Korra. E pronto, foram estes os jogos que eu joguei durante março de 2024. Sem dúvida, uma boa variedade, na minha opinião. E vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.